Começa agora, programa Painel Livre, com Marconi Viana. Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa Painel Livre aqui pela TV Vale. Hoje vamos falar sobre o orçamento impositivo. O que é orçamento impositivo? A tal emenda parlamentar. Quem veio conversar com a gente é a Cristiana Gomes da Cruz, que é gerente de planejamento, e Milton Luiz de Ávila, da secretário municipal de planejamento. Vamos falar um pouquinho sobre os investimentos, né, que os vereadores podem fazer. Vamos falar também do orçamento participativo. Já fechou, mas é importante que a gente sempre debata quando possível aqui no Painel Livre. Quero agradecer a você que nos acompanha. Estamos ao vivo no Facebook, também no nosso site tvvalinet.com.br, transmitindo no canal 7 analógico, no canal 34 digital, e o programa já está disponível na plataforma do YouTube. Cristiana, prazer em recebê-la, seja bem-vinda, boa noite. Obrigada, boa noite, Marconi, nós agradecemos muito pela oportunidade. Miltinho, seja bem-vindo de volta, né? Prazer em recebê-lo, boa noite. Boa noite, o prazer é nosso, Marconi. Então vamos falar aqui da emenda impositiva. O que é emenda impositiva? Certo. É um tema novo, né, para a população de Diamantina. Acredito que muitas pessoas não estão ainda familiarizadas com esse tema. A emenda impositiva é uma emenda ao orçamento, né, ao projeto de lei que nós encaminhamos para a Câmara, que é a Lei Orçamentária Anual. E esse termo impositiva refere-se ao fato de que o Poder Executivo deve necessariamente executar aquilo que foi indicado pelo Poder Legislativo, né? Que seja adicionado ao projeto de orçamento. Então, vamos trocar em miúdos aqui, né? Quando tem um orçamento anual, quanto que está o orçamento hoje? Algo em torno de 200 milhões? Não, a proposta que nós encaminhamos para a Câmara... Não, eu falo orçamento do município. Isso, o valor global do orçamento nessa faixa aí desse ano está 305 milhões, 305. O vigente, né? E a proposta que nós encaminhamos, 330. Tá. 1%, é 1%? Do da emenda impositiva, isso. Sim, é 1% da receita corrente. 1%, né, desse orçamento, os vereadores podem indicar para onde eles acharem que deve, respeitando algumas limitações, algumas regras. Não é isso? Correto. Quer dizer, é colocar muita responsabilidade na mão de um vereador, que a função, entendo eu, nem é essa. Mas isso já existe, né? As emendas parlamentares no Congresso Nacional, no governo de Minas. Nada mais justo que a gente tenha também aqui em Diamantina, né? no município. Então, o que a gente pode entender é que os vereadores vão poder, junto com as suas bases, com as instituições, né, poder indicar isso. Qual que é o valor que cada vereador vai poder indicar? Isso. É importante destacar, Marconi, que 1% não é do valor global do orçamento, né? Se fosse do valor global do orçamento, os vereadores teriam ali 3 milhões e 300 mil para poder fazer indicações. Mas, na verdade, é 1% da receita corrente líquida. Esse termo é muito técnico, né? Mas, trocando em miúdos, como você disse, são todas as receitas do município, feitas algumas deduções ali, por exemplo, previdenciárias, Fundeb e tal. É o que sobra ali, aquele termo mesmo que a gente usa contrapondo líquido e bruto, né? Então, seria toda a receita menos algumas deduções. Então, 1% da receita corrente líquida corresponde a mais ou menos 2 milhões 744 mil. Então, dá ali, nós temos 13 vereadores, né? 211 mil, mais ou menos, para cada vereador. Como é que isso está... Como é que isso está chegando para os vereadores? Está tendo uma discussão junto com o Legislativo? Em que pé que isso está? Nós fizemos algumas reuniões anteriores aí, né, com os vereadores. Uma lá na Prefeitura e depois a gente também debateu com eles na Câmara. Tivemos conversas, né, com eles na Câmara. Na verdade, a proposta que a gente tinha feito com relação à emenda, às emendas impositivas, era de que deveria haver uma capacitação inicial para todo o Legislativo nesse sentido. Foi uma proposta que nós fizemos para o Legislativo. Olha, como se trata de um assunto afeto ao Legislativo, o Legislativo é que tem que tomar a iniciativa para esse tipo de movimentação. O Executivo, ele movimenta no sentido de dizer, olha, tem que preservar no orçamento, guardar no orçamento uma rubrica, uma dotação orçamentária que possa repassar esses recursos, né, de forma legal para a Câmara. Mas toda essa movimentação, toda essa responsabilidade afeta a Câmara e ela é que tem que pensar como é que ela iria fazer esses movimentos. Evidentemente com
com as informações técnicas da prefeitura. Agora, por caminhar que nesse que sentido. nunca tivemos, quer dizer, essa é uma emenda à Constituição que já vem há bastante tempo, né? De 2015. 2015. É. E por que nenhum vereador ainda nunca apresentou a proposta de emenda? Tem que ter uma lei, né? Ou não? O princípio da simetria é o suficiente. Eles apresentaram, né, uma emenda à lei orgânica municipal, né, com o mesmo termo da emenda constitucional. Né? Então, simplesmente adaptando na lei orgânica, ali no artigo 35, 36, se não me engano, 26, não, 36, eu não me lembro de qual o artigo, mas colocando ali outros parágrafos, né, e acrescentando ali a organização direitinho, né, as normas como deveriam ser. Né? Inclusive essa questão do percentual, que é o valor de 1,2% da receita líquida. Aqui em Diamantina, a prefeitura autorizou 1%, que lá fala até 1,2%. Então, o município autorizou 1,0%. Se a Câmara quisesse, naquela oportunidade, fazer uma emenda no sentido de estender até 1,8%, ela poderia. Mas não houve nenhuma emenda nesse sentido, então ficou 1%. Mas, na verdade, isso, Marconi, essa emenda impositiva, ela é uma corresponsabilidade que a Câmara tem hoje com o Executivo. Porque esse 1% é de extrema responsabilidade da Câmara, que agora é parceira, vamos dizer assim, do orçamento municipal, que era só afeto ao Executivo. Então, ela saiu um pouco da sua característica de legislar, né, de acompanhar, e agora ela vai executar. Ou pelo menos indicar a execução. Mas pela lógica, né? Certo. Assim, se ela tem 1,2% do orçamento ali para apresentar propostas para poder executar, ela deixa um pouco de sair da sua zona de conforto, vamos dizer assim, no bom sentido, de só legislar e acompanhar. Agora ela também é corresponsável com o município na prestação de contas desses recursos. Né? Cristiana, vamos falar aqui, acho que o que interessa para as pessoas que estão nas instituições, hein? Quem é que pode se beneficiar desses recursos? Quem que pode receber esses recursos? E como é que elas fazem para poder... O que elas precisam fazer para poder receber, né? Sim. É importante que as organizações, né, da sociedade civil, as entidades em geral, elas estejam em situação regular, né, junto ao município. Porque qualquer instituição que for fazer uso de recursos públicos, né, precisa estar ali com o cadastro de pessoas jurídicas em dia, que é o CNPJ, e estar em situação regular junto ao município, sem nenhum problema com, por exemplo, certidões, etc. e tal, para poder conseguir depois formalizar um termo, né, seja de convênio, de parceria, de fomento, não vem ao caso aqui o termo técnico específico, mas que possa receber o recurso público em um momento posterior ao longo de 2023, né? Bom, tem a dotação orçamentária que deve ser destinada para determinados... Educação, saúde, qual que é a porcentagem? Sim, existem alguns percentuais, né? Para a educação não existe nenhum percentual específico fixado em lei. Existe especificamente lá 50% para a área da saúde, né? E aí poderiam ser repasses nas diversas áreas, desde a atenção primária ali, os postos de saúde, até a média e alta complexidade, casas de saúde, enfim. E tem também um percentual de 25%, né? Que seria para pessoas jurídicas de direito privado ali, seja da área da saúde ou da área social. Desses 50%? Dos 1%. Ah, certo. Então, dos 1%, 50% seria para a saúde, 25%, mas esse 50% ele é obrigatório, necessariamente tem que ser indicado para a área da saúde. Mas pode ser instituição privada? Pessoa jurídica de direito privado entra naqueles outros 25%, que pode ser da área da saúde ou da área social. Agora, para a área da educação, não existe um percentual específico ali fixado, não. Mas nada impede que 50% seja destinado ali ao meio ambiente, educação, cultura, turismo, as diversas áreas que nós temos, né? Mas vamos colocar aqui, dos 50% da saúde, né? Esse 50% necessariamente tem que ser para hospitais, postos de saúde, ou pode ser para uma clínica privada para atendimento ao público, por exemplo, para prestação gratuita. Isso poderia ser? Desses 50%? Se a gente for considerar o termo literal que está ali na legislação, né? O termo pessoa jurídica de direito privado, ele só aparece ali quando trata dos 25%.
dos 25% traz, que seriam pessoas jurídicas de direito privado, para a área da saúde e para a área social. Então, nós temos no momento, inclusive, um problema que nós debatemos em reunião junto aos vereadores, né, que aconteceu dia 5 de setembro, no qual a gente relatou a seguinte questão: nós não temos normas específicas e detalhadas que nos norteiam em relação à execução das emendas impositivas e esse maior nível de detalhamento, né, das normas. Então, nós temos uma regulamentação ampla ali na lei orgânica, né, que equivale à Constituição, né? É como se fosse a Constituição do município. E nós temos algumas normas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a LDO, né, que é a Lei 4.199, que estabelece parâmetros e normas gerais para elaboração do orçamento. E nós temos algumas diretrizes na LOA, que é o orçamento propriamente dito, que foi o projeto que nós encaminhamos. Então, existe, Marconi... A LOA é a Lei Orçamentária Anual. Lei Orçamentária Anual. Existem várias perguntas sem respostas, vamos dizer assim, no que tange às emendas impositivas, porque a gente precisa tornar de forma mais minuciosa essa legislação sobre esse tema, para que a gente consiga nortear de forma específica todo esse detalhamento, né? Mas quando se fala sobre pessoa jurídica de direito privado, na legislação atual que nós temos, é somente na área da saúde social, no que tange aos 25%. Para um entendimento melhor, quer dizer, vamos separar os 50% aqui da área da saúde. Correto. Ainda sobra 100 mil para cada vereador colocar aonde achar que deve. Exato. Não é isso? Nas instituições que ele achar que deve. É mais ou menos isso, né? Exato. Para que o telespectador entenda claramente. Quer dizer, todo ano, ou seja, em 4 anos, ele teria 400 mil reais para colocar onde achar que deve. E mais 100 mil para colocar na área da saúde, não é isso? Mais ou menos isso, porque todo A ano grosso vai modo. variar, a receita corrente Não, líquida claro. vai variar, né? Mas é dentro desse Mas a valor, tendência é mais que ou aumente, eu menos. espero. Né? Normalmente, todo ano há uma variação ali de algum por cento, né? Por exemplo, 10%, 14%. Mas cada vereador vai ter 211 mil, né? Então, ali, cento e pouco, né? 105, 106 para a área da saúde, né? Necessariamente. E os outros 100 ele pode indicar para qualquer área. Meio ambiente, obras, educação. Vou Para as falar. organizações em geral, né? Exatamente. Bom, eu Sociedade civil. vou falar um pouquinho sobre o orçamento participativo, que já encerrou, né, as participações, as indicações, mas é muito importante a gente falar, vou deixar para o próximo bloco. A gente está falando sobre as emendas parlamentares que vão estar disponíveis a partir do orçamento do próximo ano. E a gente faz um rápido intervalo, voltamos em instantes.